Olá, meu nome é Daniel Melo, estou aqui com vocês para a segunda parte da nossa videoaula sobre o volume 2 da disciplina de redes de computadores do curso de licenciatura em computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nessa segunda parte, nós vamos discutir um pouco sobre o UDP, User Datagram Protocol. Tá? Nós já vimos na primeira parte da aula as diferenças entre o TCP e o UDP, que o TCP provê um serviço confiável, o UDP provê um serviço não confiável. Tá? O UDP ele é considerado como um protocolo sem gorduras, ou seja, ele é direto, ele não provê nenhuma informação adicional que possa ser utilizada para garantir entrega ou ordem de entrega. Ele é considerado, como nós discutimos antes, um serviço com melhor esforço. O esforço dele é criar o cabeçalho, envelopar aquela informação e enviar. A responsabilidade da garantia de entrega, o UDP, ele passa essa responsabilidade para a camada inferior, que é a camada de rede. Então, segmentos UDP, também chamados de datagramas, eles podem ser perdidos e podem ser entregues fora de ordem. Tá? Aplicações que utilizam o UDP, elas têm que considerar essa situação. Tá? Uma vez que a camada de rede, o IP, também não dá essa garantia. Então, aplicações que utilizem o UDP sobre IP, elas não vão ter garantia de entrega e elas têm que estar preparadas para essa situação. Como ele é um serviço sem conexão, isso quer dizer que não existe o estabelecimento de conexão, não existe a apresentação inicial, onde as duas partes, os dois processos nas pontas, eles trocam números de sequência. O emissor simplesmente cria, envelopa a informação que veio da camada de aplicação, cria o cabeçalho, etiqueta lá o envelope com esse cabeçalho e envia para a camada de rede. Cada segmento vai ser tratado de uma forma independente dos outros, porque como não existe uma conexão, não existe como identificar se esse segmento ele faz parte de uma conexão ou não. Então, vão chegando. Tá? O UDP, ele é como um protocolo de internet aberto, ele é definido num RFC, uma Request for Comment, a número 768. Vocês podem pesquisar na internet pela RFC 768 e vocês vão encontrar o documento oficial que cria o UDP. Por que existe o UDP, afinal de contas, se ele não nos dá nenhuma garantia de entrega? Tá? Ele não estabelece conexão, a conexão que permite a troca do número de sequência, que permite que você possa diminuir atraso, tá? Que permite que você controle o volume que seu receptor pode receber, que permite que você identifique se está existindo perda de pacotes ou não. Tá? No UDP não existe isso. Não existe nenhum controle de estado, nem quem está enviando, nem para quem está recebendo. Tá? É um cabeçalho reduzido, ele contém informação suficiente apenas para identificar a máquina e o processo e não fornece nenhum controle de congestionamento. Tá? Ele pode enviar tão quanto segmentos sua estação, seu host possa produzir. Tá? E tão quanto o canal possa comportar. Ele é muito utilizado em aplicações que são tolerantes à perda, com aplicações multimídia. Em aplicações multimídia, a perda de um ou poucos datagramas, UDP, essa perda ela não vai afetar o serviço. No máximo, ele vai diminuir a qualidade do serviço. Em serviços dessa qualidade de multimídia, o ideal é que o emissor ele consiga enviar o máximo de informação possível e o receptor ele consiga receber e enviar para a camada de aplicação também com a maior velocidade possível.
Tá? Aplicações que possuem sensibilidade a respeito de taxa de entrega devem usar o DP. O TCP, como ele tem um controle de estado de conexão, e a gente vai estudar isso com mais detalhe posteriormente, ele acaba, caso o receptor ele receba vários segmentos e um segmento importante esteja faltando para remontar a mensagem que vai para a aplicação, no TCP o lado receptor ele vai aguardar que esse segmento que esteja faltando ele chegue para remontar a mensagem e enviar para a camada de aplicação. No caso de aplicações multimídia, é muito melhor, por exemplo, num vídeo, que o usuário rapidamente veja um pontinho na tela, ou que a qualidade do som caia um pouco, do que a imagem fique paralisada ou o som paralisado. Existem outros serviços que não são multimídia, que também utilizam o DP, como por exemplo o Serviço de Resolução de Nomes, o DNS, e o Serviço de Gerenciamento de Ativos de Rede, que é o SNMP. No caso do DNS, não se utiliza TCP, porque uma requisição e uma resposta de um serviço de nomes, elas cabem num único datagrama UDP. Então, na definição do DNS, como é uma informação muito pequena, considerou-se como gargalo o tempo de estabelecimento de conexão para essa troca de informação. Então, um cliente, quando vai fazer uma resolução DNS, ele envia 3 datagramas UDPs com a pergunta para o servidor, e o servidor, desses 3 datagramas, ele só precisa responder um. No caso do SNMP, Simple Network Management Protocol, né, protocolo de gerenciamento de rede simples, nesse serviço, nesse tipo de serviço, eu tenho um gerente que fica a cada X intervalo de tempo fazendo uma consulta a um ativo de rede. Então eu tenho um gerente que a cada 30 segundos pergunta lá ao roteador qual a tua capacidade de processamento atual. Daqui a mais alguns segundos ele pergunta qual a sua capacidade de processamento atual. Ou então ele fica questionando qual a sua taxa de rede, qual a sua taxa de entrada, qual a sua taxa de saída daquele momento. E esse gerente ele vai, a partir dessas informações, gerando gráficos e gerando informação que possa ser utilizado por um gerente ou por um administrador da rede. Geralmente também o serviço SNMP ele roda em redes locais. Em redes locais, a taxa de perda de pacotes a gente pode considerar zero, tá? Em redes que utilizam switch. Tá? Redes que utilizam hub não, existe colisão, existe perda. Rede que tem switch, tá? A gente pode considerar que a taxa de perda é zero. Então é um protocolo que ele não precisa de garantia de entrega nem da camada de transporte nem da camada de rede. Então ele usa o DP sobre IP. Se uma aplicação que precisa de uma transferência confiável, ela quer utilizar o DP, então a própria aplicação é que vai ter que acrescentar uma camada de confiabilidade e deve ser capaz de se recuperar de erros. Ela deve ser capaz de receber aquelas informações da camada de transporte, ordenar, identificar se alguma informação está faltando e pedir que essa informação seja enviada novamente. O UDP ele tem a seguinte estrutura, observem como é simples o cabeçalho UDP, tá? Ele possui apenas o endereço da porta-fonte e da porta-destino, tá? A gente viu lá no estudo de sockets que a porta é um número inteiro que identifica um processo para a camada de transporte. Então esse número de porta-fonte ele identifica a aplicação no emissor que gerou o datagrama. O endereço de porta-destino também um inteiro que vai identificar qual é o processo que está aguardando no receptor, no destino. Tá? O tamanho que vai identificar qual é o tamanho da informação que está sendo transmitida, tá? Contando com o cabeçalho mais o dado que veio da camada de aplicação, que está sendo enviado para a camada de rede, que vai ser enviado lá para o host. Tá? Temos aqui um valor de checksum ou de checagem
Então, existe um algoritmo que nós vamos abstrair no momento, que ele verifica o que está sendo enviado e ele vai gerar um valor que o receptor, ao receber esse datagrama, ele vai poder verificar se durante o transporte, durante os inúmeros roteadores pelo qual esse datagrama passou, se em algum deles foi inserido um erro nos dados. Se esse erro foi inserido, ele vai poder identificar esse erro e, dependendo do protocolo de recuperação que ele utilizar, ele vai poder, inclusive, recuperar a informação perdida até um certo nível, tá? Digamos assim que até X% de perda pode ser recuperado automaticamente, tá? Os bits que estiverem alterados aqui no dado, o estado normal deles, a informação original que foi gerada pelo emissor, ela vai poder ser recuperada no receptor, e a partir de um certo nível, então essa informação não pode mais ser recuperada e esse datagrama ele é descartado. Então, pessoal, fechamos aqui a segunda parte da nossa videoaula, discutimos os principais aspectos do DP. Eu aguardo vocês na próxima parte, onde nós vamos discutir um pouco do TCP. Bons estudos para todos!